Ok, pessoal, então vamos dar continuidade, né? Então agora eu irei mostrar para vocês o Screen Maker, né? Que seria basicamente essa interface aqui, ok? Então vocês observam o seguinte: quando você cria um Screen Maker, ele traz essa aplicação aqui no menu, né? Então, como eu dei o nome de HMI Treinamento, então ele traz esse app para a gente aqui no menu, ok? Então vamos lá. Basicamente, para poder criar um Screen Maker, aqui nessa opção onde tem um Flex Pendant, embaixo tem esse botão aqui, ó. Você clica nesse botão, ele tem essa opção aqui, ó, Developer Screen Maker, tá? Mas basicamente, para você conseguir trabalhar com o Screen Maker, você precisa de duas coisas. Primeiro, a licença Premium ativada no seu Robot Studio e o SDK do Developer para trabalhar com o Screen Maker, tá? Eu vou deixar o SDK na descrição da aula para você fazer o download e instalar no seu computador, né? Então, após a instalação, você vai conseguir abrir aqui o Screen Maker. Lembrando, pessoal, que a versão trial do Robot Studio ela habilita a licença Premium por 30 dias, mais ou menos, né? Então, se você tem essa licença, você vai conseguir criar essas aplicações, tá? Então, basicamente, você clica aqui em Screen Maker. Como eu já tenho um projeto criado, né? Então eu tenho a opção de criar um novo ou de abrir um projeto existente, né? Eu irei passar para vocês o Screen Maker que eu desenvolvi para essa solução, tá? Então basicamente vocês vão vir aqui em Open e apontar para a pastinha onde está esse projeto. Então aqui eu já abri a pasta, né? Então quando vocês abrirem o arquivo, vocês vão precisar apontar para esse arquivo aqui, ó, SMK, né? E dar um abrir. Então basicamente aqui ele trouxe o nosso projeto, que é o HMI treinamento. E aí vocês observam o seguinte, ó, cada abinha dessa representa uma tela. Então se eu clico aqui, eu vou ver a tela de garra. Se eu clico aqui, eu vou ver a main, né? Então ele fica mostrando a tela principal entre parênteses aqui, né, main, e o modo de operação essa tela aqui, ok? Então observem o seguinte, pessoal. Basicamente aqui eu vou ter o modo de visualização das telas, né? Aqui eu vou ter o Properties para cada objeto que eu tenho na tela. E aqui eu tenho o Toolbox com todos os objetos que eu posso criar no meu projeto, né? Então aqui ele mostra todos os controles, aqui ele divide por tipos dos objetos, né? Então, por exemplo, eu tenho trigger de ações, eu tenho barra gráfica, botões, checkbox, combo box, né, gráficos, group box, enfim, eu tenho diversos objetos que eu posso utilizar na nossa aplicação aqui, né? E para cada objeto desse, existem properties diferentes para cada um. Então, por exemplo, se eu clico nesse botão, eu tenho opções, né, para esse botão. Se eu clico nessa imagem, eu tenho opções para essa imagem. Então, por exemplo, se eu clico aqui no botão, eu tenho aqui em aparência o back color, que é a cor desse botão. Eu posso colocar uma imagem nesse botão, eu posso trocar o estilo da borda, eu posso trocar a fonte, a cor, posso colocar uma imagem, trocar o texto. Enfim, eu tenho diversos recursos aqui que eu posso estar utilizando para conseguir personalizar a tela que eu estou desenvolvendo, ok? Então, basicamente, vocês observaram, né, que quando eu clico em garra, ele abre essa tela, e quando eu clico em modo de operação, ele abre essa tela, e quando eu clico em voltar, ele volta para essa tela, né? Então, basicamente, para você poder criar essa interface, você não precisa de nenhum conhecimento de programação. Você não vai precisar programar nada. É bem intuitivo e bem fácil você conseguir desenvolver esse tipo de aplicação. Ok, pessoal? Então, e um ponto interessante, né? Se vocês já trabalharam com Microsoft Visual Studio, vocês vão notar que é muito parecido, né? E é parecido por quê? Porque essa ferramenta foi desenvolvida em uma linguagem C Sharp, tá? Então, basicamente é isso. Então, muitos recursos que existem no C Sharp trabalhando com
o Microsoft Visual Studio, você tem aqui também, né? Visual Studio com Windows Form Application. Né? Então é bem parecido, né? Até mesmo as questões dos eventos aqui, né? São bem parecidos, né? Os objetos também, as propriedades são bem parecidas, né? Então, para quem já tem um conhecimento com isso, acaba sendo mais fácil. Ok, pessoal? Então vamos lá. Primeiro eu vou mostrar para vocês como que funciona cada ação que eu coloquei, né? E aí eu vou explicando para vocês passo a passo como que cria uma ação, né? Então basicamente quando eu criei esse botão e eu clico nele, ele abre uma tela. Como que eu faço para ver as ações, né? Como que eu crio, como que eu faço para ver uma ação que já existe? Basta você dar 2 cliques no objeto. Se eu der 2 cliques no objeto, ele vai mostrar para mim os eventos que existem atualmente nesse objeto. Então aqui ele fala, qual que é o tipo? É uma abertura de tela. Ok, mas e a descrição? A descrição é HMI treinamento MO. Então HMI treinamento MO, ou seja, quando eu clico nesse botão, ele chama o evento abrir tela e aponta para a tela que vai ser aberta, que no caso é essa aqui. Ok? Então basicamente aqui em Add Action aqui, se eu clico, ele tem algumas opções. Então, por exemplo, se eu venho em Screen aqui, ele tem a opção de abrir tela ou fechar tela. Se eu venho em Signal, eu tenho a opção de setar um sinal digital, resetar um sinal digital, inverter um sinal digital, um pulso em um sinal digital, ler um sinal digital, escrever em um sinal, né? Perdão, pessoal, falei sinal digital aqui, mas você pode ler qualquer tipo de sinal. Aqui em Rapid Data você consegue ler dados de programa, né? Aqui você tem opções de leitura e escrita, e aqui em Advanced você consegue criar alguns métodos mais avançados, né? Isso aqui é muito legal. De repente, alguma aplicação mais avançada que você precisa fazer, você consegue integrar aqui no Screen Maker, né? Isso aqui é uma vantagem muito bacana que tem no ABB, né? Então você consegue customizar assim, fazer coisas gigantescas, né? Tudo que você consegue fazer em uma IHM com tia Porto, aí você consegue fazer aqui, né? Claro, não com a complexidade e aqueles recursos mais avançados que tem uma IHM, mas você consegue criar diversos recursos avançados com essa ferramenta, ok? Então, basicamente, eu vou criar uma ação aqui de abrir uma tela para mostrar para vocês. Quando eu clico, ele basicamente joga essa opção aqui e ele traz essa opção para você selecionar a tela que ele vai abrir, né? Então, observe o seguinte, você consegue criar mais de uma ação por objeto, né? Então, como aqui eu já tenho, né? Então, se eu quisesse abrir garra, eu iria colocar aqui, dar um OK, ele iria gerar isso para mim, né? Vocês lembram que quando eu clicava no modo automático manual, ele aparecia uma caixa de texto perguntando se eu tinha certeza o que eu queria fazer? Então, basicamente, para habilitar isso, basta eu clicar nesse checkbox aqui e aqui eu coloco a mensagem que eu quiser, né? Então, a mensagem que eu quiser aqui, ele vai aparecer para o usuário e vai ter a opção de yes e no aqui, né? Então, aqui eu vou dar um cancelar, ok? E a mesma coisa para a garra, né? Ele vai abrir a outra tela, né? Então, vamos aqui para a garra, ok? Então, aqui em garra, como que eu desenvolvi isso aqui? Então, basicamente, o título, né, esse Yumi Garra, para você alterar, você tem que clicar no formulário principal. Então, aqui ele vai mostrar, né, as propriedades do formulário. Né? Quando eu falo formulário ou form, eu estou me referindo à tela. Ok? Então, aqui eu tenho um panel. Um panel, basicamente, você consegue usar para diversas coisas, né? Mas aqui eu utilizei somente como ilustração, né? Então, eu coloquei uma espécie de um retângulo com uma cor azul e coloquei uma label aqui informando, né, treinamento robótica colaborativa, né? Esse garra L com essa borda, ele é um tipo de um group box. Então, se eu clico aqui, vocês observam que ele é um group box, né? O name dele aqui, né? É a mesma coisa que para o garra R, né? E aí vocês observam o seguinte: quando eu uso um group box, todos os objetos que estão dentro dele fazem parte desse group box. O que isso significa? Que se eu faço uma movimentação aqui no group box, todos os objetos que existem dentro dele, eles permanecem dentro dele, até que eu venha aqui
e tire ele fora, né? Então, se eu tirar ele fora, ele passa a não fazer parte mais do Groupbox, né? E se eu movimento aqui, eu movimento somente o que tem dentro dele, tá? E uma coisa interessante, se eu deixo ele aqui no meio, ele corta, né? Então, porque ele pega esse objeto e joga dentro do Groupbox. Então, como uma parte dele está para fora, né? Então ele está cortando, né? Agora deixa eu arrumar aqui. Aí. Então, basicamente, pessoal, o Groupbox é legal você utilizar para você conseguir separar as informações, né? Ah, mas se eu quisesse colocar só uma label e os objetos embaixo? Pode ser também, né? Só que o legal é que com o Groupbox você tem essa opção. Se você precisar acrescentar mais coisas futuramente, você não precisa ficar realocando um monte de objeto, né? Você só realoca o Groupbox e aí você vai ajustando os novos recursos, ok? Então, basicamente, aqui eu tenho alguns tipos de objetos. Eu tenho um switch e eu tenho um LED. Qual que é a diferença? O switch serve para você mandar uma informação para 1 ou para 0. Né? Quando você clica, é uma espécie de um seletor. Você clica, fica em 1, você clica, vai para 0. Aqui, ele lê um dado, né? Uma informação, no caso ele está lendo aqui uma DO. Então, se a DO está em 1, aqui fica em 1. Se a DO tiver 0, aqui fica 0. Né? Bom, vamos lá. Se eu clico aqui em fechar, né, eu der 2 cliques aqui, vocês observam o seguinte. Como nós utilizamos o conceito, né, de válvula de duplo solenoide, quando a gente trabalha com válvula de duplo solenoide, nós sabemos que eu tenho um sinal para mandar abrir, né, e eu tenho um sinal para mandar fechar. Então eu não posso mandar os dois sinais ao mesmo tempo. Né? Então, por exemplo, se eu quero abrir, eu preciso tirar o close e mandar o open para 1. Né? E vice-versa quando eu quero fechar. Né? Então seria basicamente isso. Então aqui eu tenho duas ações. A ação de signal set, ou seja, setar a DO close aqui para 1 e resetar o sinal open aqui, né, para 0. Então basicamente são duas ações que ocorrem nesse objeto. Então ok, para poder criar um sinal, um set ou um reset, basta eu clicar aqui em set. Uma coisa interessante, pessoal, o erro que deu aqui, né? Ele está falando, né, por favor, conecte, né, o controle para você conseguir definir ações usando sinais. Ok. É interessante isso aqui. Toda vez que você for... Para você editar um projeto, criar nessa interface, você não precisa estar conectado com o controlador. Né? Só que para você conseguir ler sinais, essas coisas, você precisa estar conectado com o controlador. Se você estiver trabalhando simulado, ok. Agora, se você estiver com um robô físico, você vai precisar comunicar com o robô através do Robot Studio para você conseguir conectar com ele aqui. Né? Então, basicamente, se eu clicar aqui embaixo, ele vai me dar a opção do controlador. Né? No caso que é um virtual, eu vou clicar, né? E agora ele está conectado. Né? Então, agora se eu voltar aqui adicionar ação signal set, ele vai no robô e vai procurar todos os sinais que existem. Então eu posso, é bem simples, pessoal. Então basta eu vir aqui e falar, eu quero setar esse cara aqui para 1, né? E eu der um OK aqui, ele vai quando eu der um OK, ele vai setar essa informação aqui para 1, OK? Então aqui eu vou dar um cancelar, né? Aqui segue a mesma coisa para todos, né? Então vocês observam que como ele manda abrir, ele só inverte os sinais aqui, né? Vale para outra garra também, né? E agora eu vou mostrar para vocês essa função de LED, né? O LED já é um pouquinho mais chato. Por quê? Vamos lá. Então quando você cria uma ação, sinais, ler um sinal, você precisa passar para ele o sinal que ele vai ler e apontar uma variável local que ele vai usar para armazenar essa informação. Né? Então, por exemplo, se eu clico aqui, aparece novamente aquele formulário. Então eu clico no sinal que eu quero, né? E aqui eu vou precisar apontar uma variável de aplicação. Né? O que seria essa variável de aplicação? Como eu mencionei anteriormente, é onde ele armazena esse valor que ele está lendo de um determinado lugar. Então é sempre se atentar que aqui ele vai falar para você o tipo do sinal que você pode estar utilizando. Pode ser um numérico ou um double, né?
Então, isso aqui você não precisa criar no robô, você cria somente aqui, no Screen Maker. Então, se você não tem nada, você pode vir aqui em Setup Variables, e aqui você cria. Né? Por exemplo, eu vim aqui em adicionar, e aqui eu posso dar um nome para essa variável, e aqui eu passo o tipo dela, se ela é booleana, se ela é um double, se ela é um numérico, se é uma variável de posição, se é uma string, né? Então, quando eu faço isso, ele já define o valor default aqui para ela, né? Isso aqui é a mesma coisa de um null aqui para essa string, né? Vou dar um close e ele vai criar ela para mim aqui. Ele não vai deixar eu linkar porque ele está falando que só permite numérico e double, né? Então, se eu seleciono um desses aqui, ele automaticamente aponta para o value aqui, né? Então, vou dar um cancelar, vou dar um cancelar, vou dar um cancelar. Ok. Isso segue para todos esses outros 3 objetos, né? Então aí vocês observam o seguinte, a gente veio aqui, criou a nossa ação, né? Então ele está lendo essa DO OpenGL, está armazenando nessa verifica.gl aberta.value, só que aí isso aqui não é o suficiente para ele funcionar, né? Dessa forma você cria só a ação. Você precisa apontar na properties desse objeto qual que vai ser o sinal que ele vai verificar para poder comutar para 1 e para 0. Como faz isso? Então, selecionando o LED aqui em Value, observa que ele tem uma espécie, um objeto que se representa um banco de dados, né? Então ele tá te falando que o Value está vendo de algum objeto. Então, se eu coloco o mouse aqui em cima, ó, então ele está falando, ó, variável verifica gl aberta.value. Como que eu faço isso? Basta eu vir aqui na setinha para baixo, né? Eu vou remover aqui, ó, a atual. Então ele basicamente vem dessa forma quando você tira aqui da toolbox, né? Então você precisa clicar aqui e apontar para uma variável de aplicação, que é aquela que a gente criou. Então aqui vai estar aquelas variáveis que a gente criou. Então basta selecionar, aqui você criou na ação, né? E aí você dá um OK. Então automaticamente ele aponta o value para um valor como se fosse uma espécie de um banco de dados. Ok? Então basicamente isso serve, né, para todos os outros aqui, né? Vocês observam que é a mesma coisa, não muda nada. A única coisa que muda é que são valores diferentes, né? Então verifica GL fechada. Você não pode duplicar esse tipo de sinal, né? Então tem que ser individual para cada ação que você cria. Então verifica GL fechada, aqui é verifica GR aberta, aqui é verifica GR fechada. E para cada um desses eu aponto aqui a variável de aplicação que a gente criou. Ok? Voltar é a mesma coisa, né? Só que aqui a gente usa, ao invés da função open, a gente usa a função close. Então quando você dá um close em uma tela, ele vai fechar ela, né? E vai voltar para a principal, né? Então basicamente é isso, aqui nessa tela de garra, né? Agora indo para a tela de modo de operação. O modo de operação, basicamente ele tem 2 botões, né? E aqui tem uma coisa interessante, não é possível fazer isso aqui com o robô físico, pessoal. Por quê? Porque a gente sabe que no robô físico tem a chavinha lá, né? Essa chavinha aqui, ó, de você passar para automático manual, né? Só que como a gente está trabalhando simulado, dá para poder fazer, a gente consegue fazer esse tipo de coisa, né? Mas basicamente existe um sinal no robô que quando está em 0 ele trata automático manual e quando está em 1 ele faz essa troca. Então basicamente se eu clico aqui em automático, ele seta esse VP Mode Key aqui para 1, né? Então significa que quando esse cara estiver em 1 o robô está em automático e quando está em 0 ele está em manual, né? Então observam que aqui está um Signal Reset e o outro é um Signal Set. E aí vocês lembram que quando eu clicava lá, ele aparecia essa caixa aqui, tem certeza que deseja alterar para manual ou para automático? Então, como eu falei anteriormente, basta você clicar aqui nesse checkbox e passar o texto que você quer aqui mostrar para o usuário, né? E aí só você dá um OK, que ele já carrega essas informações. Então, ok, pessoal. Então, feito isso, o que a gente precisa fazer, né?
Basicamente, eu tenho algumas opções aqui, né? Então vamos passar agora por essas informações que existem aqui na parte superior do Screen Maker. Então aqui em New eu posso criar um novo projeto, aqui a gente pode abrir, né? Em Properties aqui eu tenho algumas informações, né? Algumas imagens que eu consigo colocar ou usar a default. Então você pode criar uma imagem para ele poder subir aqui no menu, né? Eu tenho a opção de Save, né? Eu consigo salvar o projeto, né? Ou eu consigo salvar como, né? Para gerar algum backup. É muito importante você fazer isso se você pretende colocar isso onde você trabalha, você conseguir licença para conseguir aplicar esse tipo de coisa, é interessante que mantenha sempre o backup desse tipo de aplicação, né? Porque se amanhã ou depois você precisar alterar alguma coisa, vocês viram que ele não armazena as informações no Screen Maker, né? Somente no controlador. Então, se precisar alterar alguma coisa e não tiver backup, aí vai precisar refazer tudo, né? Então aqui eu tenho a opção de criar tela, né? Então se eu clico aqui em criar tela, ele vai me mostrar o template. Então, por exemplo, se eu der um OK aqui, ele vai criar uma tela em branco para mim, né? Que é o HMI treinamento 1, né? E aí eu posso vir aqui, por exemplo, e falar o seguinte: eu quero um backcolor aqui branco, né? Vou usar esse window aqui. OK, mas aí eu quero que o título seja minha tela, por exemplo, minha tela. OK. E aí eu quero fazer o seguinte: eu quero colocar um panel para ficar organizado aqui, para ficar bonito, né? E aí eu quero mudar a cor aqui para azul, por exemplo. OK. É sempre importante dar uma olhada nessas coisas, pessoal. É legal o Screen Maker, só que ele tem algumas limitações, ele tem alguns erros que acontecem e tudo mais. Então tem momentos que ele aceita algum tipo de cor e tem momentos que ele não aceita, né? Então aqui ele falou, né? Que a cor não é suportada pela... essa cor aqui que eu selecionei, ela não é suportada para essa propriedade, né? Então, às vezes ele dá esse tipo de errinho, mas vale a pena você se atentar e olhar aqui no log, né? A mesma coisa quando você vai fazer download. Quando você vai fazer download do seu projeto, 90% dá erro, aí você tem que fazer de novo até ir, né? Então, basicamente, eu vou colocar aqui um texto, né? Então aqui, observe, eu preciso vir aqui em text, eu vou escrever minha tela. E aí vocês observam que ele fica com esse fundo branco. Qual que é a jogada para você conseguir deixar bonitinho, né? Você precisa colocar o backcolor do texto na mesma cor do backcolor do panel. Então é só vir aqui. OK. E aí eu vou deixar as letras brancas. OK, minha tela. Beleza. Então aqui eu vou criar um botão, né? Vou colocar um botãozinho aqui e eu vou colocar voltar. Então aqui eu vou colocar uma cor também para esse botão. Vamos colocar verde, vai. Vou colocar um verde aqui, né? E vamos colocar também um botão para ele setar uma DO qualquer no robô, só para a gente testar, né? Então aqui set DO. OK. Então voltar, basta vir aqui voltar, adicionar ação, tela, fechar tela. Não precisa apontar nada, que é só para fechar, né? E aí eu vou colocar aqui uma mensagem de texto, falando assim, ó. Confirme o fechamento da tela, por exemplo. E vou dar um OK. Beleza. Aqui em setDO, eu vou vir aqui em Signal, set a Digital Signal. E aí eu vou colocar essa Custom DO5, por exemplo.
Vou dar um OK. Beleza, então feito isso, a minha telinha está pronta. E agora o que eu vou precisar fazer? Vou precisar vir aqui na main e colocar um botão para chamar aquela tela. Então, por exemplo, vou colocar aqui minha tela. Minha tela. E aí eu vou dar 2 cliques, adicionar ação, abrir tela. Qual tela? HMI treinamento 1. Ok. Beleza, pessoal. Uma dica muito interessante. Eu não apliquei aqui, né, mas para a indústria é muito importante você passar o nome dos objetos. Quase ninguém se preocupa com isso, mas é interessante fazer esse tipo de coisa. O que é o nome do objeto? Quando eu clico aqui, vocês vão observar que aqui eu tenho name e eu tenho text. Qual que é a diferença? Vou mostrar para vocês aqui. Vou arrastar um botão. Então está aqui botão 4, né? Então observe o seguinte, eu tenho um name botão 4 e um text botão 4. Qual que é a diferença de um para o outro? O text é só o que o usuário vai enxergar, então aqui eu posso colocar qualquer coisa. O name é o nome do objeto que o sistema vai tratar. Então você consegue usar o nome do objeto para você... Lembra que eu mostrei aqueles recursos avançados de .NET e tudo mais? Então, se você precisa criar alguma ação que vai fazer alguma alteração em algum objeto na tela, aqui, então ele vai apontar sempre para o nome que está aqui, né? Então, por exemplo, para botão a gente usa sempre a sigla BTN, né? Por exemplo, BTN teste. Então observe, ele não mudou. Agora no text aqui eu posso vir aqui e colocar teste, por exemplo, né? Então se eu fosse fazer alguma alteração de alguma ação com esse objeto, eu sempre iria chamar ele no sistema com BTN teste. Então, se por exemplo eu venho aqui e eu confundo, coloco assim, ó, minha tela, no name ao invés do text. Quando eu der um OK, ele vai falar, ó, essa propriedade é inválida, de fato, né? Então é sempre importante se atentar. De repente você vai precisar alterar alguma coisa. Se você estiver alterando o name aqui, confundindo, né, o text com o name, ele vai dar esse tipo de problema. Beleza, pessoal? Então vou deletar aqui. Então botão direito, delete, né? Então ok. Então observem o seguinte agora. Agora eu tenho algumas opções. Seria o quê? Eu tenho essa opção de build aqui, seria basicamente uma compilação para verificar se tem algum erro, né? Eu tenho a opção aqui de desconectar do meu controlador. Eu tenho essa opção aqui de fazer um download, né? Observe a setinha aqui no controlador, ou seja, vou descarregar o meu projeto no controlador, né? Eu consigo visualizar aqui o Flex Pendant, né? E esse monte de arquivos aqui eu uso para poder organizar informações. Então, se eu seleciono mais de um aqui, ó, então ele vai falar, você quer alinhar à direita, você quer alinhar embaixo, né? Por exemplo, se eu deixo esse aqui mais para cá e esse aqui, então eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso arrumar, consigo organizar, deixar centralizado, padronizar espaçamento entre um e o outro, padronizar espaçamento na altura, enfim, tem diversos recursos que você consegue fazer, né? Então, beleza, pessoal. Então, feito isso, a gente passou por todos os recursos aqui do Screen Maker. Qual que é a parte principal agora? Fazer o download. Então, para fazer o download, primeiro a gente precisa vir aqui em Build, para compilar, ver se ele não vai encontrar nenhum erro. Vocês observam aqui embaixo, ele está compilando. Ó. Então, beleza, ele terminou, né, com sucesso. E agora eu vou fazer um download. Ele vai dar alguns alertas se tiver alguma diferença de versão, né? Não tem nenhum problema aqui. Vou dar um OK. Então agora ele vai fazer o download. Ok, então o download foi feito com sucesso. Uma coisa importante, pessoal, às vezes você vai fazer o download e ele dá erro. É só você confirmar e dar o download de novo que vai, tá? Então agora foi feito o download, então se eu vir aqui em Virtual Flex Pendant, e eu vir aqui, HMI Treinamento App, aí vocês observam, ó, a nossa telinha que a gente criou está aqui, então se eu clicar nela, ele abre a minha tela, se eu clicar em voltar, ele vai pedir para confirmar o fechamento da tela, dou um sim, ele fecha. Então ok, a gente colocou em entradas e saídas lá, né, um set da Custom TO5, se não me engano, né, então tá
zerado aqui, né? Então eu vou vir aqui em minha tela, vou dar um set DO. Tá em automático, né? Aí não vai. Então vamos passar para manual. Set DO. E aí a nossa DO foi para 1. Ok, pessoal? Então esse é o funcionamento do Screen Maker, né? E é interessante, né? Eu imagino você como um programador de robô e que trabalha na indústria, você enxergando esse recurso que poucas pessoas conhecem, né? São pouquíssimas pessoas que conhecem esse recurso, deve estar com a cabeça explodindo de ideias, né? E eu imagino, né? Eu implementei esse Screen Maker em algumas células por algumas indústrias que eu passei e teve um ganho muito grande, né, para produção, para manutenção, porque eu criei alguns gráficos com informações de falhas, com informações que tinha no PLC de passo, né? Ah, estou no passo X, estou no passo Y referente a processo. Tem na IHM, mas algumas coisas era legal ter no robô, né? Algumas informações mais detalhadas, Então, eu peguei essas informações do PLC, passei para o robô e do robô eu consegui tratar, gerar algumas telinhas, alguns gráficos, né? Alguns scripts para conseguir facilitar no dia a dia da operação dessa célula. Então, pessoal, vocês observam que tem muita coisa legal que dá para fazer com o Screen Maker, né? Igual eu comentei, esse projeto eu vou passar para vocês, vocês vão conseguir abrir, né? Vão conseguir brincar, vai dar para criar bastante opções, né? De soluções, né? E até a próxima aula, pessoal.